Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, né? De certo modo, o Estadão fez aqui uma matéria realmente fantástica. O Estadão fez uma matéria, né, de certo modo, mostrando aqui, né, consequentemente, o que a Polícia Federal iria ou vai perguntar para o Bolsonaro lá no depoimento. Então, você vai acompanhar aí de uma maneira um tanto mais que diferente, mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa situação aí. Já aproveita, já deixa um like, né? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você saber aí, mas a matéria do Estadão, ela é realmente um tanto mais que interessante. Deixa eu mudar aqui. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política, é muito bom ter você por aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação um tanto mais aí do Bolsonaro, que está um tanto mais complicada. Bem, é o seguinte, a Polícia Federal tá aí na cola do Bolsonaro, o Bolsonaro de certo modo tá num embate aí com o Alexandre de Moraes e a casa caiu, tá? Lembrando a matéria aqui da Folha de São Paulo, não, me desculpa, matéria do Estadão, tá? Enquanto a Polícia Federal fecha o cerco aí contra Jair Bolsonaro sobre suposta tentativa de golpe, os advogados do Bolsonaro, do ex-presidente aí, travam um embate com o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal nessa terça-feira, dia 20. Moraes jogou aí uma pá de cal na estratégia de defesa do Bolsonaro de manter aí a determinação para que o ex-chefe do executivo compareça na quinta-feira, ou seja, o Moraes aí mais uma vez, né, detonando o Bolsonaro. Para evitar aí a ida da Polícia Federal, o Bolsonaro informou que vai ficar em silêncio, tentando de certo modo constranger o ministro Alexandre de Moraes e companhia limitada, mas o Moraes já jogando forte e firme, né, de maneira que não vai recuar, né? Negou aí deixar o Bolsonaro em casa, ou praticamente Moraes partiu para cima, apontando que a presença do Bolsonaro é obrigatória. Em meio à queda de braço, o ex-presidente reiterou que não vai responder, ou seja, Bolsonaro falou assim: então já que você vai vir com essa daí, Moraes, eu vou ficar quieto, tá? Sob o argumento de que quer aí cessar todas as mensagens que constam no inquérito que o espreita. Ainda assim, terá que se apresentar à Polícia Federal nessa quinta-feira, tá? E aqui segue falando e coisa e tal. E simpatizantes de Bolsonaro tentam usar a narrativa de oposição entre o ex-presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes para mirar aí o inquérito que, né, o implica na suposta trama golpista. Bem, aí, seguindo, a defesa questiona a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes, contestando aí ações de prática do relator da investigação. A ofensiva, no entanto, segue fracassada, com inúmeras derrotas aí impostas pelo colegiado na Corte Máxima ao ex-presidente. Bem, pessoal, é o seguinte. Aqui, Moraes vai complicando e o Bolsonaro quer manter aí uma narrativa, uma tentativa de dizer que ele é vítima. Só que o Moraes continua. E aqui o Estadão, de certo modo, revela, né, qual é uma pergunta principal que vai fazer com que o Bolsonaro, de modo geral, seja, né, um tanto mais que, como é que eu posso mencionar para você? Um tanto mais que complicado lá na Polícia Federal. Então, o próprio Estadão fala, né? Porque vai chegar um momento aqui onde ele literalmente vai ser acuado. A nova estratégia de Bolsonaro de tentar colocar Moraes como opositor, né? Ou pelo menos do ex-presidente, para atribuir um suposto impedimento no STF, tá? Seus advogados tentaram, por sucessivas vezes, retirar as mãos aí, das mãos do Moraes, inquéritos sensíveis para o ex-presidente, em especial a investigação sobre milícias digitais. Foi no bojo desse inquérito que o ex-ajudante de ordens da presidência, tenente-coronel aí Mauro Cid, fechou o acordo de delação premiada. Suas revelações podem arrastar Bolsonaro para o centro do inquérito do golpe. Enfim, o que o próprio Estadão menciona aqui sobre a atuação de Bolsonaro e do ministro Alexandre de Moraes é o seguinte: vai chegar um momento lá na Polícia Federal que o pessoal vai perguntar assim: e aí, o Bolsonaro? Segundo as informações, isso aqui é minha opinião, tá? Só para poder mencionar aqui para você, mas provavelmente o pessoal vai perguntar para ele assim: e aí, Bolsonaro, qual é a possibilidade aí, né? Como você pretendia prender o ministro Alexandre de Moraes? Eu acredito que aí o Bolsonaro vai ficar numa situação tanto mais complicada. Não vai saber como responder isso daí, até porque, né, provavelmente pode negar. Agora, de certo modo, isso vai ser mostrado para todo mundo, para as pessoas, para todo mundo saber que, de certo modo, essa pergunta foi feita. E aí, toda aquela valentia do Bolsonaro em relação ao ministro de Moraes, o Alexandre de Moraes, né? Essa valentia dele
contra o ministro, não vai se sobressair. Essa que é a verdade. Então, o Bolsonaro ele está num momento um tanto mais que complicado, um tanto mais que difícil, e agora, de certo modo, ele vai ter que provar tudo, né, que ele realmente falou lá pro que era valente, que ia fazer, que ia acontecer. Agora chegou a hora de provar. Resta saber se ele realmente vai dizer isso na Polícia Federal. Eu acredito que vai ser muito difícil, até porque, de certo modo, isso pode colocar muito tempo ele aí na jaula. Então, esse era o vídeo de hoje. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. A gente se fala na próxima.